programa Mercado e Ação retorna agora com o nosso amigo Carlos Paiva, economista, da Fundação de Economia e Estatística do nosso Estado. Mas antes de continuarmos a conversa, nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, no qual nós chamamos sempre a imagem de uma criança criança ou adolescente, que está desaparecida de sua residência, seu lar, e é o nosso esforço para tentar resgatar. Então, vocês estão vendo na tela todos os dados, todas as informações. Quem tiver qualquer informação, por favor, entre em contato com o DECA, Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, com os telefones que aparecem na sua tela. Economista Carlos Paiva, estamos de volta. Ótimo. Ontem, nova alteração no Ministério foi anunciada. Entra ministro, sai ministro, se licencia ministro. Essa confusão que está ainda, esse momento meio que pós-guerra, que ninguém sabe quem fica onde, ou sabe muito bem quem faz o quê, cancela um ministério, reinstala um ministério. De que forma isso pode interferir nesse processo que nós estamos discutindo? Essa insegurança institucional. O grande problema, no meu ponto de vista, são dois, né? Tu tens um impacto que não é de todo ruim, eu vou insistir, as pessoas ficam meio surpresas com essa ideia, mas assim, isso ajuda um pouco a manter o dólar alto. E com o dólar alto, nós temos condições de continuar exportando. Mas esse é o único lado positivo. Na questão econômica, nós estamos extremamente dependentes da cotação de dólar. Muito, muito. Nós levamos longe demais nos últimos 20 anos a sobrevalorização. A nossa moeda ficou forte demais. Nós vivemos durante 20 anos não com a mesma intensidade, uma coisa mais diluída, aquilo que a Argentina viveu quando tentou equilibrar, botar o austral deles igual ao dólar e estava quase querendo adotar o dólar como moeda nacional. A indústria argentina se destruiu. A nossa foi mais no longo prazo, porque teve alguns momentos de folga. Quando havia uma crise que todo mundo ficava assustado, era quando a indústria respirava de novo, ok? Agora tá mais do que na hora de soltar um pouquinho o dólar. Então, eu acho que o único lado positivo é isso. Quando essas instabilidades, todo mundo corre para a moeda internacional porque dá mais segurança. E isso impede que o dólar se volte a cair de preço e o real se valorize. Mas, assim, o grande problema, o lado realmente negativo, e ele é mais forte que esse lado positivo, é que isto instabiliza investimentos. O investimento é um compromisso que o empresário assume com o longo prazo. Ele imobiliza. Quando tu tem recursos, tu queres três coisas, né? Rentabilidade, segurança e liquidez. A liquidez te permite mudar de área. Se por acaso tu entraste numa área errada, se tu está líquido, tu pode ir para outra. Agora, todo investimento em capital fixo, ele envolve uma certa iliquidez. Ora, se eu não sei para onde a economia vai, como é que eu vou fazer investimentos, ok? Se eu não sei, a economia... Existe um compromisso... Vamos dar um exemplo, tá? Qual é que vai ser a demanda, né, de combustíveis rodoviários no futuro, sim, ok? Isso depende de qual é que é o modal que vai se tornar dominante. O governo tem uma política, por exemplo, na área de transportes, na área de planejamento, dizendo, olha, vamos aprofundar o uso do modal ferroviário, do modal hidroviário, vamos dizer, para poder dar maior competitividade à nossa agroindústria. Se existe segurança de continuidade, os empresários se preparam para isso e adotam políticas em função disso. Abrem portos, que agora está facilitado, portos pequenos, criam barcaças, aumentam os polos navais e diminuem investimentos na demanda sobre combustíveis para rodoviário, ok? Agora, se tu não tem nenhuma segurança, todos os investimentos diminuem. Quando você tem alguma segurança, tu pode dizer assim, aumenta nesta área e diminui naquela. E como o governo está sinalizando pesado de que vai realmente naquela direção, o que aumenta mais do que compensa o que diminui. Agora, se tu não sabe, a taxa de investimento cai, a formação bruta de capital fixo cai. E aí todo o setor que produz equipamentos, que produz toda a construção civil, que é altamente empregadora, para. Bom, quero me parecer, agora quero que tu me confirme, nesse mandato presidencial o Brasil poderá vir a ter 4 presidentes. Sim. A Dilma, o Temer, supondo que o Temer venha a ser cassado o presidente da Câmara, convoca novas eleições e um novo presidente. Sim. Isso gera toda essa instabilidade que você está falando. Sem sombra de dúvida. Empresário... Sem sombra de dúvida. Se tem uma coisa que ele não é burro nem louco. Ele não vai botar dinheiro sem saber aonde. Sim. E isso alimenta toda
todo período recessivo. Quando eu digo sem sombra volta a alimentar. Sim, exatamente. Existe um princípio de economia que é do Lord Keynes, que o lançou, mas que hoje todos praticamente concordam, é que as expectativas são autoconfirmantes na economia. Ou seja, se todos estão prevendo o pior, ninguém investe, e se ninguém investe, o pior vem. Porque o investimento é uma demanda sobre... O que é um investimento? Eu vou comprar uma máquina nova. Para produzir essa máquina, a empresa tem que comprar aço. Para produzir o aço, a empresa tem que comprar minério de ferro. Então, a economia toda se movimenta. E todos têm que acreditar que o consumidor vai comprar o produto exatamente, final. Exatamente. O investimento começa disso, né? De você acreditar que vai ter demanda sobre o teu negócio no futuro, que a economia vai bem, que está havendo um crescimento de emprego, distribuição de renda, que a demanda vai melhorar. Se você não tem essa confiança mínima, você não investe. Quando você não investe, a economia realmente para, porque é uma cadeia, né? Vai indo para trás, vai indo para trás, vai indo para trás e como eu digo quando eu vou ensinar para os meus alunos assim, se você passa a duvidar que haja demanda para qualquer produto alimentar no futuro, isso é da área alimentar, você não investe. Ao não investir, você acaba não gerando o emprego necessário para fazer a compra de alimentos e aí você diz, eu acertei. Não, você acertou porque você, inclusive, não contribuiu. Aquela história do guri, o pai dele do carrinho de cachorro-quente, né? Que vinha a crise, aquela história conhecida. O governo também, com esse déficit todo e com essa 170 bilhões, não é isso? Sim. Também vai reduzir muito os seus investimentos naquelas áreas em que geram movimentos econômicos, movimentos sociais mais rápidos, como estradas, como pontes, como obras públicas. E isto é saudável nesse momento? Não, não é. Essa que é a questão, na verdade. Como eu te disse, tudo está muito da dependência, porque as duas... A política monetária e a cambial, elas são irmãs siamesas, tá? Assim, aqueles irmãos tipófagos mesmo, tá? Se você baixa os juros, a nossa moeda se desvaloriza e o dólar fica mais forte, ok? Tudo depende disso. Como vai ser a política monetária? Nós vamos apertar ou vamos... Se por acaso o governo baixar a taxa de juros, o seu compromisso com a rolagem da dívida diminui, percebe? Esse déficit está previsto com a taxa de juros atual e sem nenhum tipo de novo imposto. Tá? Se o governo mantiver a taxa de juros atual, não criar nenhum imposto, esse déficit se torna insustentável e ele vai recolher aonde? No PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, no Bolsa Família e em outros tipos de aonde tiver dinheiro vai ter que caçar. Exatamente. E aí é onde move a economia. É isso que move a economia, tu entende? O dinheirinho extra que a família recebe, o investimento do governo que cria, que chama a construção civil, isto aí é que movimenta a economia. Se tu cortar aí, nós vamos ter um desemprego brutal. A minha expectativa só é, eu digo assim, todos nós estamos um pouco para ver o que vai acontecer. Mas assim, só há uma chance de nós conseguirmos avançar. É se o governo fizer a opção de corte fundamentalmente nos juros e, portanto, na rolagem dos juros da dívida. A partir daí, o déficit diminui. E eu acredito que ele terá, de qualquer maneira, que criar algum imposto. Eu preferia que fosse o CPMF. Que ações ele teria que fazer para diminuir os juros? Que tipo de ação é possível? Essa é uma questão assim que nós temos. Isso dá um debate aqui de uns. Tu bota 3 economistas aqui, vem 20 opiniões, tá? Mas assim, o novo presidente do Banco Central, ele tem uma leitura, digamos, vamos tentar pensar como é que pensam os caras que estão aí agora, tá? Ele acredita que isso está muito vinculado às expectativas do mercado. Ou seja, a taxa de juros depende de como que o mercado vê que será a inflação no futuro. Se o mercado começar a acreditar que a inflação é menor, é possível baixar a taxa de juros. Essa é a concepção dele. E ele acredita que o mercado está muito baseado, nas expectativas do mercado, no déficit público. Essa é a preocupação agora, percebe? Como é que ele vai enfrentar o déficit? Como é que o Tesouro vai enfrentar o déficit? Na concepção do presidente do Banco Central, eu diria que a gente pode fazer mudanças de uma outra forma também, tá? Mas vamos tentar pensar com ele. Ele acredita isso. Eu tenho que olhar o mercado e ver o que o mercado está projetando. Se o mercado projetar inflação menor, eu posso baixar a taxa de juros. E como é que o mercado projeta na concepção dele? Ele olha para os gastos do governo. Então, o governo vai ter que enfrentar o déficit para poder permitir que o Banco Central baixe a taxa. Como é que ele enfrenta o déficit? Ou gasta menos ou tributa mais. Esse é o impasse agora, percebe?
Do meu ponto de vista, é melhor, mesmo que no curto prazo não pareça, a gente tem que entender que em economia, às vezes, algumas dores são necessárias, que o governo tribute mais, e tribute com CPMF, que é um tributo bom, ele é um tributo... É mais justo. Ele é mais justo, tá? A gente nunca sabe, e ao mesmo tempo, como tanta gente odeia, ele acaba sendo realmente temporário, como foi, ok? Ele entrou um tempo, saiu, pode entrar de novo e sair. Agora, se ele tentar cortar gastando menos, aí eu acho que... A CPMF, ela foi usada para fins diferentes dos motivos da quando ela foi vendida para a população. É verdade. E isso criou um descrédito em cima da CPMF. Talvez se fosse um outro imposto não teria essa dificuldade toda. Mas a CPMF, ela tem descrédito. O problema, na verdade, é que os governos todos no Brasil, desde que nós passamos a contar com um déficit praticamente estrutural, nós operamos com caixa único. Então, assim, ó, essa coisa de você carimbar o dinheiro e dizer ele vai só para a saúde, né, nunca vai. É questão não vai acontecer. É? Não vai acontecer. Tu cobre tem santo demais e roupa e tecido de menos, tu entendeu? Não tem muita saída. A Secretaria da Fazenda, Economia, Banco Central, como é que tem que ser esse alinhamento deles para que... Nós tivemos em vários momentos uma dissintonia Sem sombra de entre dúvida. eles. Sem sombra de dúvida. Aonde é que eles têm que estar, em que política econômica eles têm que estar entrosados para que surjam resultados, que eles falem a mesma língua? Olha que pergunta, você está me pegando, né? Não é verdade? Olha, na verdade, assim, ó, quando você tem... na equação do governo do Fernando Henrique Cardoso, tu tinhas uma equação melhor, mas não necessariamente... Porque, na verdade, assim, o Malan e o Fraga, o Malan e o desculpa, me faltou, o Gustavo Franco, têm uma mesma concepção econômica, são todos oriundos da PUC do Rio de Janeiro, né? O Meirelles, com o Palocci, tinha uma equação também similar, mas assim, quando o Guido Mantega assume, né, já o Meirelles não tinha essa articulação, nem o Tombini. O meu problema não é, entretanto, eu acho que a questão não é somente como é que você articula Banco Central com Fazenda, mas também com o Ministério do Desenvolvimento e Planejamento, ok? Isso é o mais complicado. Você tem que ter uma política econômica integrada. Por incrível que pareça, o único que tentou fazer isso foi o Collor, né, quando ele criou o Ministério da Economia. E trabalhavam todos juntos. E, de fato, o Banco Central era uma autarquia submetida ao Ministério da Economia. No governo Lula, não. O Meirelles assumiu o status de ministro, né? E praticamente cindiu o Banco Central, se tornou praticamente políticas independentes. Isso eu acho bastante complicado. Entretanto, é daquelas questões que a mídia bate sempre, como se fosse a salvação da lavoura você gerar independência. O nosso Banco Central, para mim, já é demasiadamente independente. O Federal Reserve nos Estados Unidos não é tão independente quanto o Banco Central brasileiro. Nós estamos aproximando do final, temos 40 segundos. Qual é a tua mensagem para o nosso ouvinte? Olha, a mensagem tem que ter cautela, é difícil dizer isso no momento, né? Porque, na verdade, como eu digo, quando você tem muita expectativa negativa, você acaba gerando problemas. Mas, no plano de vista do indivíduo, do empresário, do consumidor, é importante ter cautela, porque os sinais estão muito embaralhados. A gente não sabe muito Cautela e caldo bem... de galinha não faz mal para ninguém. Como é que é? Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Exatamente. E assim, agradecemos a tua presença, vamos nos despedindo. Obrigado pela sua audiência.